irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Então, o que nós temos nestes dois versículos é a atitude de um pastor, ou as atitudes dos pastores e as atitudes das ovelhas. O que temos nesse texto são recomendações para atitudes de pastores e de ovelhas para que uma igreja seja saudável. Uma igreja, para ser saudável, ela precisa ter uma boa atitude, um bom relacionamento entre pastores, lideranças no geral e ovelhas. Senão a igreja não será saudável, a igreja não andará bem. E os dois textos, os dois versículos mostram isso, né? A atitude de um para com o outro. Um mau relacionamento entre a liderança e os liderados resulta em uma organização débil. E isso não funciona apenas para a igreja, para qualquer outra organização, uma família, uma empresa, um setor e assim por diante. Um mau relacionamento entre pastores e ovelhas resulta em uma igreja débil. O que é uma igreja débil? Em que há pouco empenho, que há pouco ânimo ou pouca força, desânimo, frouxidão, fraqueza, falta de vigor, divisão, partidarismo, sem rumo, não tem rumo nenhum, sem objetivo, sem orientação. Então, irmãos, a grande verdade é que o mau relacionamento entre pastores e ovelhas é uma porta aberta para o Satanás, para o diabo. Efésios 4:27. Dá uma olhadinha lá. Alguém pode ler? É bem pequenininho, versículo bem pequenininho. Nem deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Então, nós podemos dar lugar a ele. Eu não estou falando agora da nossa vida de santidade, nossa vida pessoal com Deus. Estou falando aqui da nossa vida de comunidade, né? Uma comunidade, como igreja, nós também, se a igreja não tiver um bom relacionamento entre si e um bom relacionamento ovelhas e pastores, mas vamos dar lugar ao diabo, dar lugar para ele atuar em nosso meio. Graças a Deus, nossa igreja segue bons princípios, segue boas atitudes de ambas as partes. Isso é maravilhoso, porque tem se desenvolvido, tem crescido espiritualmente, tem amadurecido. E sempre conversando com os irmãos que vêm conversar comigo, muitos vêm e falam de alguma forma que eu entendo que o Espírito Santo está falando com ele, e o Espírito Santo fala conosco, é claro, né? Semana passada, na nossa nova classe, na classe de novos membros, nós estudamos sobre 2 domingos, né? A disciplina do Senhor. E vimos que a disciplina não é um castigo, não é para castigar ninguém, não é isso, é restauração. E vimos versículos que falam que um filho, que alguém que está sem a disciplina do Senhor não é filho dele, porque Deus disciplina os seus filhos. Então é maravilhoso isso, porque tem outra coisa além disso. O Espírito Santo ele fala, o Espírito Santo ele conversa com os filhos de Deus, ele fala, isso é fato na Bíblia, tá? Só que tem o outro lado. Não adianta o Espírito Santo falar ao meu coração se eu estiver com ele duro. Ou eu não vou ouvir, ou eu vou ouvir e não vou fazer nada, não vou me mexer no lugar. Então, por que eu estou falando? Porque graças a Deus, muitos irmãos têm vindo a mim conversar comigo e têm dito: olha, isso tem acontecido na minha vida e eu preciso mudar. Maravilha, o Espírito Santo falou o coração dele e ele ouviu, ou ela ouviu. Ele quer mudar, ela quer mudar.
Então é esse o desejo de Deus para a nossa igreja, que nós continuamos assim, com o coração sempre aberto. Então Paulo, ele suplica aos Tessalonicenses para que os Tessalonicenses tenham certas atitudes para com seus pastores. Irmãos, quando você ouve essa palavra suplicar, o que você entende? Estou suplicando a você. Mateus, estou te suplicando. O que você entende, Mateus? Implorando, né? Insistindo. E essa é a palavra que está aqui. Paulo, ele suplica, ele implora, ele insiste. Isso não mostra que tem alguma coisa em relação à urgência? É importante? É sério? É, né? Então, o versículo diz, né? Vamos lá para o nosso versículo aí, o versículo 12, né? Em outra tradução está rogamos, não é assim? Outra tradução, rogamos, é a mesma palavra, está rogamos ou suplicamos. Várias línguas têm uma palavra para tudo, né? O português não. O português tem uma palavra para uma coisa, uma palavra para outra coisa. Quer dizer, ao contrário, desculpa, é um monte de palavras para um só, né? Mas é a mesma palavra, rogamos, suplicamos, imploramos. Então, ele diz ali, rogamos, vos rogamos. É que Paulo e Silas, né, e Timóteo, ele estava escrevendo, mas lembra que Paulo, Silas e Timóteo, Paulo e Silas começaram a igreja, depois Timóteo foi lá dar uma mão, ajuda para aquela igreja. Então ele diz, nós rogamos, nós suplicamos, imploramos para vocês, nós quem? Eu, Paulo, Silas e Timóteo, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que presidem do Senhor, e vos admoestem. Então, nessa primeira parte, eu quero falar aqui do trabalho do pastoral, conforme esse texto aqui. Então, o que nós entendemos quando Paulo suplica aos Tessalonicenses para que tenham certas atitudes para com seus pastores? Por suplicar, entendemos que poderia implorar, e esse implorar mostra que era urgente. Por favor, façam assim. Então, provavelmente, nós podemos entender que poderia haver um problema das ovelhas com relação à liderança da igreja. Provavelmente os liderados não estavam tendo boas atitudes com a liderança estabelecida na igreja. Vocês lembram que a igreja de Tessalônica era uma igreja nova? Paulo passou ali mais ou menos umas 4 semanas. 4 semanas. Vamos estabelecer aqui. Passou 4 semanas, a gente não sabe por certo. 4 semanas, 1 mês. 1 mês, 30 dias. Irmãos, vocês acham que em 30 dias há possibilidade de formar uma liderança madura e sadia? Lembrando que tinha poucos judeus ali, né? É difícil, é muito difícil. Mas vocês lembram que Paulo e Silas foram perseguidos naquela cidade e para que as autoridades da cidade não viessem a dar problema à igreja, Paulo e Silas disseram, nós vamos sair daqui, vamos sair. Porque as autoridades iriam dar problema para a igreja em si. Então assim, para que a igreja não seja tocada, porque Paulo ia pensar, eles são novos, eles são bebês, vamos sair daqui para protegê-los, para eles não mexerem com a igreja. E o que Paulo e Silas tiveram que fazer? Estabelecer alguns líderes. A igreja não podia ficar sem liderança. Uma igreja sem liderança é problema, é uma briga de querer ser, e Paulo e Silas, com a autoridade que eles tinham, eles estabeleceram, esses serão os líderes, os que vos guiarão, os que responderão para nós, e uma liderança responde muito mais a Deus, em primeiro lugar. Então, eu imagino Paulo ensinando aquela igreja 24 horas, entre aspas, é claro, né? Ele precisava descansar, mas eu penso Paulo aproveitando, 10, 12 horas ensinando e tendo alguns intervalinhos, e ensinando, muito para que a igreja captasse tudo. E a graça de Deus ajudou aqueles irmãos, é claro.
Agora vocês imaginam, uma igreja de um mês, todos ali são novos, convertidos, novos crentes, e Paulo e Silas vão lá, estabelecem alguns pastores para a igreja. Esses aqui vão cuidar de vocês e responder para nós. Imagina a igreja. Tá, mas espera aí, quem são esses aí? Esses aí estavam conosco até há pouco tempo aqui, né, na bagunça, no carnaval, aí, né? Eles são novos convertidos igual nós. Eles sabem igual nós sabemos. Tá, é subjetivo aqui o que eu estou falando, tá? Mas provavelmente existia algum problema nesse sentido para o Paulo suplicar. Então eles poderiam ser novos crentes e sem muita experiência. Eram homens dentre os tessalonicenses e tudo isso pode ter gerado insatisfação entre os crentes da igreja. Por isso Paulo suplica. E o fato de Paulo ter incluído essas 3 ordens para as ovelhas com relação aos seus pastores, quais foram as 3 ordens? Dedicar toda a consideração, pode olhar na sua Bíblia lá, está escrito ali assim, né? Ou com outras palavras, mas essa é a ordem, né? Dediquem toda a consideração, tenham eles na mais alta estima e expressem amor e reconhecimento pelo trabalho dos pastores que realizam em favor das ovelhas. Então, por Paulo ter dado essas 3 ordens, isto mostra que as relações entre ambos não era tudo o que deveria ser. E Paulo estava preocupado com aquela igreja. Porque ele queria que aquela igreja prosperasse, fosse para frente, glória a Deus. Eu penso que a maioria dos cristãos desejam ser membros de uma igreja saudável, né? Pastor Alex saiu lá do Maranhão, de uma igreja saudável, eu sei porque ele me contou, né? E veio para cá, então eu vou procurar uma igreja saudável, né? E acabou ficando conosco. Existem outras, é claro, infelizmente muitas nesse mundo, mas existem algumas. Você precisa campear bem, né? Escolher bem. É como você ir comprar algo de certo valor. Você não vai lá e compra de qualquer jeito, né? O carro, por exemplo, pegar esse aqui mesmo, está tudo estourado, o motor lá está com super bonder dentro. Não, você vai procurar, você tem dó dos seus pila, né? Você trabalhou, se esforçou, não vai ser de qualquer jeito, né? Você não quer ser enganado. Mas a maioria das pessoas aí fora fazem isso. Não tem dó da sua vida, da sua alma, não tem dó da sua mente, e vão atrás de qualquer igreja que prega qualquer coisa, que nem está na Bíblia, deturpam a Bíblia, enganam. Mas, irmãos, Cristo deu o seu sangue pela sua alma, pela sua vida, pelo seu corpo. Então, de certa forma, há uma importância nisto. Essa importância não é intrínseca em nós mesmos, é por causa do que Cristo fez por nós. É como Paulo fala aqui, ele diz assim: dediquem toda a consideração, terem mais alta estima. E às vezes lideranças não são tudo aquilo, mas o que Paulo está dizendo é pelo cargo estabelecido por Deus, independente se o pastor é verde ou é amarelo, se ele é alto ou baixo, careca ou cabeludo, barrigudo ou magro. Ele continua, expressem amor e reconhecimento pelo trabalho que eles realizam em favor das ovelhas. Então não é pelo que ele é em si, as características dele externas, mas pelo trabalho que eles realizam. Então todo mundo deseja uma igreja saudável, e eu penso que vocês desejam, e continuam desejando, ótimo por isso. Então Paulo deixa aqui algumas atitudes para a igreja no todo, para que ela seja saudável, e a principal característica de uma igreja saudável é o bom relacionamento da liderança com os seus liderados, ou melhor, do pastor com as ovelhas. Então, há igrejas quebradas, há igrejas divididas, há igrejas sem liderança, por ser uma igreja que não tem um bom relacionamento com o seu pastor.
Eu ouço isso, eu tenho ouvido isso. Recentemente eu ouvi de um irmão, um relacionamento da igreja com o seu pastor lá em São Paulo. Então, há igrejas que andam nesse caminho. Eu ouvi também uma coisa boa, de uma igreja, eu não lembro onde que ela era, onde que ela está, mas na pandemia eles ficaram sem o pastor, não sei por qual motivo, e eles ficaram sem o guia, sem a orientação. Então eles começaram a assistir os cultos online de uma outra igreja, e depois de um tempo, passou a pandemia, eles convidaram aquele pastor lá daquela igreja para ir pregar na igreja deles. Eles disseram: olha, nossa igreja ficou sem pastor, a gente ficou aí, como se diz, sem eira, sem beira, e nós, durante a pandemia inteira, nós assistimos os cultos online de vocês. E agora o senhor está pregando aqui para nós, só a gente reconhecer isso, né? Obrigado por terem feito o culto online. E depois eles conseguiram um pastor e a vida continua, né? Deus abençoa a vida deles. Porque Deus estabeleceu isto. Deus estabeleceu a sua igreja, e Deus estabeleceu as suas ovelhas e as suas lideranças. Então, há igrejas quebradas, divididas, sem liderança, por ser uma igreja que não tem um bom relacionamento com o seu pastor. Deus detesta isso, Deus não gosta disso. Há muitos pastores que saíram do ministério por esse motivo, infelizmente não querem mais voltar. Então, muitas vezes, irmãos, nós pregamos que os campos estão brancos para a ceifa, não pregamos assim? Baseado na palavra de Deus, os campos estão brancos para a ceifa. Pregamos que as ovelhas devem submeter aos pastores, comprometidos com a palavra de Deus. Pregamos e fazemos apelos para mais obreiros para a obra, não é? Não pregamos assim? Mais pastores para as igrejas. E nas nossas conversas, quantas e quantas vezes, poxa, está faltando pastor nas igrejas, está faltando missionário, né? Nas igrejas, nos campos. Mas, irmãos, do que adianta tudo isso se não praticarmos, né? Estou dizendo que nós não praticamos, nós praticamos, graças a Deus. Mas que nós devemos continuar assim, não deixar de praticar isso. Porque nós queremos mais obreiros, queremos mais pastores, mais missionários para os campos, mais pastores para as igrejas. Tem um monte de igreja sem pastor. Nós precisamos praticar isso que Paulo está ensinando, para que sejamos exemplo para essas novas igrejas que estão surgindo e tudo, para que elas sigam o nosso exemplo, que elas não venham seguir exemplo contrário a isto, de igreja quebrada, de divisão, de problemas. Problemas sempre haverão, conflitos sempre haverão. Cristo foi um homem cheio de conflitos, não internos, mas onde ele passava gerava conflito, né? Então, maus pastores serão cobrados por suas atitudes, isso é verdade. Obreiros preguiçosos e de mau caráter serão cobrados por isso. Mas igrejas que não cuidam bem de seus pastores sérios e trabalhadores, com estima, respeito, consideração e submissão, e financeiramente, também serão cobradas. Então, os dois lados serão cobrados se não cumprirem com suas obrigações. O Wiersbe comenta o seguinte: Paulo gosta de se dirigir aos irmãos, aos cristãos, como irmãos. Ele emprega esta forma de trabalho, de tratamento, pelo menos 60 vezes nesta carta, e se refere a seus leitores desse modo 72 vezes, nas suas epístolas aos Tessalonicenses. Então, Paulo considera a congregação local uma família. Irmãos, né? Uma família dividida não prospera. Filhos que desrespeitam os seus pais é uma família em apuros. Pais que não sustentam suas famílias falham. E o Wiersbe continua: é triste quando os cristãos negligenciam e ignoram a igreja local. Nenhuma família é perfeita e nenhuma igreja é perfeita, mas sem uma família para protegê-los e suprir suas necessidades, os filhos sofrem e perecem. O Filho de Deus precisa da família da igreja local a fim de crescer, desenvolver seus dons e servir a Deus. É da vontade de Deus a igreja local
E é através dessa família que nós encontramos proteção, né? Os novos membros eu tenho conversado com eles, sempre tenho conversado com o Mateus, né, Mateus? É através de vir à igreja, ouvir a palavra de Deus, que a gente cresce. Ah, mas eu posso ouvir a palavra de Deus agora na internet, né? Mas tem uma coisa que eu não posso fazer na internet: comunhão. Comunhão, eu não posso ter comunhão. Eu não posso ter relacionamento na internet. Mas na igreja eu vou ter relacionamento. Na igreja eu vou olhar para a cara do meu irmão, ele vai olhar para a minha cara, né? Cada um vai olhar para a sua cara feia, né? Cada um vai poder conversar ali. Na internet a gente pode pensar, né? Ah, ele fez uma pergunta, vou demorar um pouquinho, vou pensar, bem pensadinho e respondo perfeitamente. Agora quando você está com o irmão, né, você pode até parar para pensar, né? Mas ele vai notar, você está pensando, não tem resposta pronta, né? Somos falhos, não adianta. Então, nossa igreja precisa continuar sendo uma igreja em que as pessoas que chegam aqui percebem: eu posso confiar a minha vida para essa igreja, eu posso confiar a minha vida para esses irmãos aqui, posso me abrir com a liderança, com o pastor, eu serei cuidado e protegido nesta igreja. Isso é maravilhoso, as pessoas pensarem assim. Então, irmãos, eu não estou pedindo aumento do sustento pastoral nessa mensagem, tá? E também não estou pedindo respeito, nem estima, nem consideração. Por que eu estou falando isso? Eu quero deixar isso bem claro, porque eu quero ser livre e desimpedido de qualquer coisa para pregar sobre esse texto bíblico. Então, eu quero deixar isso bem claro para vocês. O pastor está pedindo aumento, né? O pastor quer respeito. Não estou pedindo nada disso. Para que eu possa pregar esse texto de forma desimpedida e não pular ele, e não ir para outro texto. Então, primeiramente, vamos ver aqui quais as atitudes que os pastores devem ter para que uma igreja viva em paz. Encontramos 3 atitudes no verso 12. Se esforçar no ministério, a primeira atitude do pastor. Se esforçar no ministério. A segunda, liderar as ovelhas. E a terceira, aconselhar elas no Senhor. Então, a primeira atitude é se esforçar no ministério. A palavra grega é kopiao, que significa trabalhar arduamente, ser gasto de tanto trabalhar, ou ficar cansado de tanto trabalhar, desmaiar de cansaço de tanto trabalhar. É isso que a palavra significa lá, a palavra que foi traduzida para português, trabalhar, deixa eu ver nessa tradução. Trabalha, né? Ela significa isso. 1 Timóteo 5,17. Os irmãos podem falar, por favor. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Em outra tradução. Então, essa palavra se dedicam é copial ali, tá? Se dedicam é copial. Agora outra tradução. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros. Presbítero é pastor, tá? Presbítero é uma palavra que era dada a uma pessoa, é um líder, é um pastor mais de idade. Então, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam, ali é copial, na palavra e no ensino, os que estão trabalhando duro. Beleza? Está compreendido isso? Mas qual é o trabalho duro do pastor? Conforme o texto, claro, né? Ele tem que se afadigar no quê? Na palavra e no ensino. Ou seja, o pastor precisa se afadigar em conhecer a palavra de Deus.
Ele precisa conhecer, ele precisa enfiar a cabeça dele na palavra de Deus, em tudo aquilo que faz parte da palavra de Deus, e que ajude ele o máximo que ele pode. E ensinar. Então, ele ensina na igreja, nas mensagens, ensina na escola dominical, faz aconselhamento, prega o evangelho. Sexta-feira veio o rapaz pregar não, cortar a grama, né? Eu confrontei ele no evangelho, né? Fortemente. Então nós precisamos se afadigar na palavra. Agora, há pastores em lugares mais ermos que não têm tantas condições. Ele faz o máximo que ele pode, ele chega o máximo que ele pode. Mas um pastor que mora num lugar que tem condições, né, e que a igreja ainda incentiva, né, e eu falo isso porque vocês têm incentivado, né, os irmãos me enviaram para a BCB esses tempos atrás, maravilhoso isso. Então aproveite o máximo. Eu cheguei lá e ainda comprei alguns livros para ainda se aperfeiçoar mais. Então uma igreja que abençoa a sua liderança, o seu pastor, dessa forma, está reconhecendo isso, que ele deve se afadigar. Agora uma igreja que faz isso e o pastor, ele é preguiçoso, ele não quer saber, ele não quer ir para frente, ele não se esforça, aí é o problema com ele. Ele não quer se afadigar na palavra de Deus, no conhecimento, não quer ensinar, não está disposto a essas coisas, é um problema sério, ele vai responder a Deus. Mas a igreja está fazendo a parte dela, a igreja não vai responder, mas ele vai. Agora, os irmãos conhecem bem, né? Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados, a palavra cansados aqui é copial também, de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. O que quer dizer aqui? Cansados de trabalhar e não ter resultado, e não chegar a lugar algum. É porque está falando, vocês estão cansados, vocês que estão copiá-los, né? Vocês estão cansados de tanto copiá-los, né? E vocês não chegam a lugar algum, vocês não obtêm resultados, venha a mim, descanse em mim. Então esse versículo não tem nada a ver com o trabalho do pastor, mas a palavra é a mesma usada aqui. Então o pastor precisa trabalhar muito, goste ele ou não. É mais fácil para os que gostam, né? Então, se eu aconselhar alguém assim, né? Essa semana eu estava falando lá com os seminaristas e fiz uma pergunta para eles. Deus tem te chamado para o ministério? Então vai. Agora, se o homem te chamou, termina teus estudos aqui e tudo, volta para a sua igreja, ajuda o seu pastor, a sua igreja lá e pronto. Mas se Deus lhe chamou, vai. Não viva debaixo da sombra de homens, viva debaixo da sombra de Deus. E cumpre o que Deus está colocando no seu coração. Então é melhor assim, é melhor você começar a gostar de estudar, de se afadigar no ensino e no estudo, porque é mais fácil daí, né? Então o pastor precisa ficar cansado de tanto trabalhar em conhecer a palavra do Senhor e ensinar ela. Ele precisa ser dedicado a aprender e ensinar o que aprendeu. Eu estou fazendo vários estudos ali e só ontem eu me obriguei a ler 80 páginas de um livro porque eu preciso ir para frente, né? Acho que tem gente que consegue bem mais do que eu, né? Mas eu li 80 e entendi as 80, né? Tem gente que lê 200 num dia e não entende nada, né? Lê assim, o dedo continua, né? Então, irmãos, um pastor não pode pensar que chegou ao nível máximo de conhecimento, porque o nível máximo é Deus. Deus é onisciente e não se pode medir sua sabedoria. Então o pastor nunca chegará ao nível máximo. Infelizmente, muitos pastores, depois de concluírem seus estudos, já têm planejado não estudarem mais. E isso é lamentável. Muitos pastores se envolvem com tantas outras coisas que não fazem parte de sua alçada e ficam exaustos com isso. Mas o verso ensina os pastores a ficarem exaustos no estudo da palavra e do ensino. É isso que nós lemos ali, você acabou de ler, né? Um pastor precisa ficar exausto
afadigado na palavra e no ensino. Então não adianta, né, as igrejas, eu penso que o pastor deveria fazer aquilo, ou fazer não sei o quê. Tá bom, vamos lá ver o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que um pastor deve ser exausto nisto, nessas coisas. O resto fica secundário. Então, uma igreja também deve proporcionar aos pastores meios para ele continuar se aperfeiçoando na palavra. Investir em cursos e livros na vida do pastor, investir no pastor com respeito a tempo em seu escritório para o estudo e preparo dos estudos. Uma igreja consciente disso pode assumir certas responsabilidades para deixar o seu pastor livre para se afadigar na palavra, né? Nossa igreja tem feito isso, maravilha. Então, pastor, eu posso assumir tal responsabilidade na igreja, eu posso cuidar disso na igreja, para que o senhor tenha mais tempo com as coisas e se afadigar na palavra e ensinar outros, aconselhar outros. A segunda atitude é liderar as ovelhas. A palavra grega aqui é proistemi, que significa gerenciar, administrar e dirigir com autoridade. Então o pastor precisa assumir a administração da igreja. É claro que não sozinho. O sogro de Moisés, vocês lembram que o sogro de Moisés falou para ele? O conselho maravilhoso que o sogro de Moisés deu para ele? Pegue homens capazes, espirituais, como está em Atos, né? Maduros, para lhe ajudarem no ministério. Não pega qualquer um, né? Não pode ser alguém carnal que vai atrapalhar, vai dar divisão, né? Não pode ser alguém assim, assado. Tem que ser homens maduros, espirituais, humildes, responsáveis, que vão lhe ajudar a você administrar o povo. Então, não sozinho, mas ele é o principal responsável, porque ele responde perante Deus. Não adianta. Então, assim, o cargo pastoral foi Deus que criou o cargo. Falando só do cargo agora, tira a pessoa do pastor lá, o cargo pastoral. É Deus que estabeleceu isso. Agora, o pastor que vai assumir aquele cargo, ele pode ser, como eu disse, baixo, alto, gordo, magro, careca, cabeludo, né? Verde e amarelo. Mas o cargo pastoral, a liderança, foi Deus quem estabeleceu, e ele responderá perante Deus. Então o pastor não pode fugir dessa responsabilidade. Deus requer isso dele. Eu já fiquei sabendo, infelizmente, de pastores que pediram para a igreja ter outro como presidente, e não o pastor. É fugir da responsabilidade. Já fiquei sabendo de igrejas que procuraram impor para que o pastor não fosse o presidente. Então isso não combina com a palavra de Deus. As duas formas estão erradas biblicamente. E a autoridade que um pastor tem em administrar a igreja é intrínseca ao cargo divino. É intrínseca ao cargo divino. Então o pastor pode não ter pastor novo pode não ter essa intimidade com esse cargo, com essa autoridade. E ele pode, às vezes, não por maldade, mas por não ter essa intimidade com essa autoridade que exige o cargo, ele pode então ficar nas beiradas e tudo assim. Não, ele precisa assumir isso com humildade. Há outros que estão para assumir o cargo ainda pela primeira vez e já tem essa autoridade pecaminosa. Eu quero mandar, eu quero ser um ditador, eu quero falar como é que é, eu não quero saber, né? Outro erro também. Mas precisa assumir a autoridade que é intrínseca ao cargo divino. Não está nele mesmo essa autoridade, pois um pastor que ocupa esse cargo deve ocupar com autoridade, porque o cargo em si, instituído por Deus, é de autoridade. Mas ele não deve exercer como ditador. E é até bom e sensato que ele divida essa tarefa com homens espirituais e de confiança, que há confiança. Mas ele é quem sempre responderá perante Deus, porque ele administrará a igreja, que é o corpo de Cristo, e essa administração deverá ser no Senhor. Não é assim que o versículo diz lá? Olha lá o final do versículo 12. E os que vos presidem no Senhor. Em outra tradução está assim: os que vos presidem e vos aconselham ou admoestam no Senhor. Então as duas palavras no Senhor, então no Senhor. E a terceira e última atitude de um pastor para uma igreja em paz é aconselhar as ovelhas no Senhor.
Atos 6,4, lembra o que é o Atos 6? O que é lá que acontece em Atos 6? Sem olhar lá, o que acontece? Alguém lembra? Atos 6, a instituição dos diáconos. E o versículo 4 diz assim, Pedro, falando, vocês escolham entre vós homens espirituais, e assim ele dá algumas características. Então precisa ser pessoas de confiança, homens espirituais. Quanto a nós quem? Os apóstolos, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui de novo, ministério da palavra. Ministério da palavra, o que quer dizer? Conhecimento da palavra e ensino da palavra. Mas ele coloca outra coisa, oração. Então, com o nosso texto mais esse texto, chegamos à conclusão de que um pastor deve ter tempo para conhecer a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, orar, administrar a igreja, liderar as ovelhas e também aconselhar as ovelhas. Um pastor que se dedica com tempo suficiente na palavra tem plenas condições de aconselhar biblicamente suas ovelhas. Ele não vai falar lá nada contra o coach, mas o que o coach falou, o que os cursos humanísticos falaram. Ele vai falar o que a palavra de Deus fala. A palavra grega para aconselhar ou admoestar, conforme a sua Bíblia, é nouthetel, e significa avisar, advertir, instruir, mas principalmente colocar na mente. Então o pastor precisa estudar a palavra de Deus, para que ele pegue a palavra de Deus e coloque na mente do aconselhado, coloque lá dentro. Esta palavra se originou de outra palavra chamada luz, que significa mente, pensamento, entendimento. E é daí que surge o aconselhamento bíblico, um trabalho bíblico para a mudança de mente, de pensamento ou de entendimento de uma forma secular para a divina. Então vai sair da forma secular, de uma cosmovisão, de uma visão secular para a visão divina. Romanos 12:2 é um versículo muito conhecido. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, um pastor precisa aconselhar de tal forma que consiga mudar o entendimento do aconselhado, e essa mudança se diz respeito à mudança de uma visão secular para uma cosmovisão divina a respeito da vida. Na verdade, esse é o trabalho do Espírito Santo, que usa um servo de Deus para realizar tal mudança. E não é só o pastor que pode ser usado dessa maneira, mas um pastor precisa aconselhar biblicamente. E esse aconselhar não deve ser algo particular, que vem de mim, do que eu acho, nem baseado em pensamentos humanistas. Deve ser no Senhor, como enxergamos ali na palavra de Deus. Então, irmãos, vimos essas três atitudes que Paulo destaca para os pastores, para a igreja viver em paz. Mas precisamos ver também as atitudes que Paulo destaca para a igreja viver em paz com relação às ovelhas, para com seus pastores. Então, semana que vem